O nosso tema hoje, ele é um refrigério aí para as nossas almas, né? Ele vem carregado de muita ternura, como todo mundo já viu aí, a gente vai falar sobre as mães, né? Sobre a mãe. Então, nós encontramos uma mensagem do Divaldo, que é belíssima. Então, a gente trouxe para iniciar o estudo com a mensagem do Divaldo. Então, vou colocar aqui para a gente ouvir. Contam que Deus, após haver criado tudo, no sétimo dia, o dia de descanso, ele veio examinar a sua obra e viu quanto bela era a vida, a natureza exuberante, os montes cansados, debruçados uns sobre os outros, a relva verdejante e a sinfonia canora dos pássaros e ininterrupta musicalidade junto aos ventos cantantes da natureza. Ele teve a ocasião de observar tudo e deu-se conta que estava faltando alguma coisa. Já entardecia e aquele revérbero do sol poente dava à natureza tons inimagináveis. Ele próprio olhou e viu que, à medida em que ia escurecendo, astros brilhavam na amplidão do firmamento, eternizando a presença da luz em todo o universo. Então, ele compreendeu que era necessário trazer uma dessas estrelas, colocar na terra, para que nunca faltasse o amor. Foi assim que, a partir daquele momento, a maternidade se transformou na expressão mais elevada do sentimento da criatura. Nasceram as mães. Agora, no seu dia, olhamos a humanidade em sombras e sabemos que Deus nos acompanha, porque as mães estão brilhando em toda parte, adornando de vida, luz e calor a humanidade. Feliz Dia das Mães. A natureza deu às mães um instinto para que estas protegessem os seus filhos no interesse da conservação. No entanto, este cresceu a tal ponto que é considerado o maior amor que um ser possa dedicar ao outro. Amor este que sobrevive a tudo, até mesmo à morte e à distância, e é o mais próximo do amor de Deus por nós. Para todas as mães, o nosso singelo agradecimento por todo o devotamento e abnegação. Muito linda a mensagem, né, gente? Agora, nós temos aí a mãe, né, de todas as mães, que é Maria de Nazaré, que é o espírito escolhida, né? Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso governador, né? Do nosso Cristo. Então, quando a gente fala isso, né, que a gente que já tem mais consciência, nós que somos espíritas, a gente fica imaginando a grandiosidade desse espírito, né, Maria de Nazaré, porque foi a escolhida para ser a mãe do nosso Cristo, né, Jesus.
Então, não é qualquer espírito, é um espírito grandioso. E a gente tem a confirmação disso quando, no seu desencarne, Jesus vem buscá-la, né? Ele envolve ela em toda a sua ternura e com todo carinho vem buscá-la na hora do seu desencarne. Então a gente vê aí que bendito é o fruto do teu ventre, né? E a gente pensando, bendito também, benditos são os nossos filhos, né? Que nos dão a oportunidade da gente evoluir. Porque com certeza a maternidade é um caminho para a nossa evolução, né? Então a gente percebe que as mães, nós vivemos aí numa montanha russa de emoções, né? A gente chora, a gente ri, a gente protege, a gente sofre junto, a gente corrige. Então é uma montanha russa de emoções, né? Que a mãe vive. E a mãe, ela não vive a sua própria vida, ela vive 24 horas a vida dos filhos, né? Pode ser o filho já mais velho ou não, mas ela não passa um dia sem se preocupar com cada um. É assim, Tia Graça? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a gente vê que a mãe, né, ela resgata o espírito na erraticidade, né, vamos dizer assim, ela proporciona esse resgate, né, permitindo a sua reencarnação para o crescimento espiritual desse espírito. Então, ela é a ponte, ela é o caminho, né, para que a criatura possa ter a oportunidade da evolução aí. E a mãe, ela é a primeira prova de amor, né, que nós deparamos quando nós mergulhamos aqui na Terra. Então, Deus escolheu a mãe para ela ser a recepcionista, a instrutora, né, que trabalha para ele aqui como recepcionista, como instrutora, porque ela recepciona, ela recebe todos aqueles espíritos, né, necessitados ainda da reencarnação e da evolução. E nós sabemos também que a mãe, ela é o perdão materializado, né? A gente percebe muito nas mães dos criminosos, né, que depois que todo mundo já perdeu a confiança naquela criatura, a mãe segue ali confiando no filho, mesmo ele sendo um criminoso, né? Ela acredita que ele vai melhorar, que ele vai mudar, né? Que ele vai se tornar uma pessoa melhor, que ele não vai mais fazer aquilo que ele fez, cometer os crimes que ele cometeu. E muitas das mães acreditam que ele só agiu daquela forma porque ele foi influenciado por outras pessoas, porque ele não é daquele jeito, aquilo foi influenciação, né, de outras pessoas. Então a mãe, ela é o perdão materializado. Ela ama, ela renuncia a sua própria vida, educa e dedica àquele espírito que na maioria das vezes foi seu inimigo em outras encarnações, né? No nosso caso de planeta de provas e expiações, é raro o espírito que está junto de nós, na nossa família, que a gente não tem ali uma dívidazinha, alguma coisa para resgatar, né? Então, a força do amor da mãe também consegue acalmar os obsessores. E isso a gente já viu muito nas reuniões mediúnicas, né? Quando o irmão é muito bravo, muito rebelde, eles chamam a mãe, e a mãe consegue fazer com que aquela criatura que chegou ali rebelde, e xingando, e nervoso, e falando, e acontecendo, aquela criatura chora quando vê a mãe. Eu participei de uma reunião mediúnica lá na fraternidade, no Centro Espírita Irmão Mateus, e aconteceu um fato que eu nunca mais esqueci. Eu recebi um irmãozinho muito inferior, assim, ele tinha até uma aparência mais pro lado animal, assim, sabe? E ele estava prejudicando um grupo de pessoas. Então a espiritualidade veio com, eu chamo de jaula, porque me lembra uma jaula, mas lógico que não era uma jaula, porque a espiritualidade não ia usar uma jaula para pegar o irmãozinho, né?
Então, eles vieram com uma caixa, assim, parecendo uma jaula, para recolher esse irmão. E ele não queria ir. Ele não queria ser doutrinado, ele não queria conversa, ele não queria ir. E a mãe, então, apareceu. E a mãe desse irmão, gente, ela fez uma coisa que eu achei assim, eu não esperava. Ela entrou dentro da jaula, eu tô chamando de jaula, viu, gente? Que é o que me lembrava. E ficou dentro da jaula e falou com ele que se ele não fosse, ela iria no lugar dele. Então, olha só, ele era um irmãozinho bem inferior, assim, bem rebelde mesmo. Ele não permitiu. Ele mandou que ela saísse e entrou e eles levaram ele. Então, a gente vê a força da mãe, né? Porque, por mais rebelde, mais nervoso, mais inferior que a gente seja, o amor da mãe toca profundamente em nós. E tem um outro exemplo também, falando dessa força da mãe, no livro Os Mensageiros, no capítulo 50, um irmão chamado Fernando estava no hospital desencarnando e o André Luiz estava lá com seu instrutor e eles começaram a desligar o irmão e tal, e quando o André Luiz olhou pela janela, tinha uma turma de espíritos inferiores querendo entrar no quarto, mas eles não conseguiam entrar. Então, o André Luiz pergunta para o seu instrutor, por que eles não conseguem entrar? E ele responde, por causa da presença da mãe, ela, com tanto amor que ela tem por esse filho, ela forma um escudo de proteção e os irmãozinhos inferiores não conseguem aproximar. Então, a gente, com esses exemplos, a gente vê a força que tem uma mãe, né? Então, continuando, a ideia, né, o nome, a palavra mãe, provoca um sentimento de respeito, né, que invade todos os sentidos, tudo que a gente sente. É importante que toda vez que a gente está, vamos dizer assim, em perigo, entre aspas, né, ou está precisando de ajuda, de socorro imediato, é a primeira palavra, né, que vem, que a gente não pronuncia, né, é o que a gente grita. Então é a mãe. Então eles falam que a maternidade vai muito além das definições que encontramos. A maternidade é uma entrega total. A mãe realmente se entrega para ter aquele espírito com ela. Chico Xavier fala que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. E é mesmo, né? Porque nós, homens, né, que não passamos pela maternidade, a gente não consegue entender o que leva a criatura feminina, né, ter tanto apego pelaquela criança, por aquela alma, ao ponto de fazer qualquer coisa. Então, o maior amor que conhecemos, como ele disse, né, depois do amor de Jesus, é o amor da mãe. Só mães conseguem amar o pequeno até que cresça, ao enfermo até que se cure, ao ausente até que volte, e o pecador e não o pecado. Então é um elo de amor por toda a eternidade. Para nós espíritos que a gente entende como funciona, né, todo o processo, né, de reencarnação, a gente vê passando muito isso de pessoas de espíritos que não são afins, né, e que vieram por várias encarnações juntos e não conseguiram se entender. Numa próxima encarnação, um vai vir mãe, o outro filho, né? Porque dessa forma a gente entende que consiga brotar aquele amor verdadeiro, né? E que consiga curar algumas dívidas. Então, por mais mágico que seja gerar um filho, não é a parte mais importante da tarefa. Tem mulheres que não geram seus filhos e são mães brilhantes dos nascidos do coração. Então a gente vai entender dessa forma também, que a maternidade é muito importante, né, porque a pessoa vem criando aquele vínculo, né, com o espírito. Mas a gente vê mães, né, que não geraram filhos, mas que são tão mães quanto as outras. Né? Esse amor brota porque a gente sabe que se aquele filho foi adotado, né, por aquela mãe, pelo coração, é porque era para ser daquela forma, né? Eles se encontraram porque aquele amor já tinha, então, para que ele se despertasse, eles acabam se encontrando.
As mulheres dizem que entendemos, que só entende o que é amor depois que a mulher entende o que é amor e muda completamente depois que ela passa a ser mãe. A gente conversando, ela falando muito sobre isso, né? Que a gente acha que ama, a gente pensa que ama, mas depois que é mãe, é que a gente sabe realmente que tudo aquilo que a gente pensava que era amor não era nada, né? A gente gostava. Então, ama de verdade depois que passa por esse processo. O amor de mãe é indiscutível. Transforma uma simples mulher numa leoa cheia de forças a defender o seu filho. Esse exemplo a gente vê aí o tempo todo no dia a dia, né? Mulheres frágeis, fisicamente falando, a gente olhando, né? Que fazem coisas assim espetaculares para defender seus filhos, né? Para tomar o lugar deles, né? Para defender de algum perigo. Então a gente vê isso acontecendo, exemplos o tempo todo. A gente vê também estudando o espiritismo de mães, né? Já com um nível evolutivo bem maior do que os filhos, já podendo passar para planos superiores, né? E se recusam aí porque preferem ficar com seus filhos aqui ainda, né? Alguns passando até por um umbral e ela permanece lá com eles. Você vê o tanto que o tão grande é o amor de mãe. As mães também se sentem muito culpadas, né, com tudo. E se seus filhos fazem uma coisa errada, né? Ela não deixa de amá-los, mas ela sempre se culpa achando que devia ter feito mais do que ela fez. Ela carrega essa culpa achando que ainda ela podia ter feito mais. Outras mães que trabalham fora de casa, né? Às vezes deixam de estar com seus filhos na criação. A gente sabe que hoje em dia por necessidade, a mãe realmente, a maioria das mães hoje trabalham por necessidade e acabam tendo menos tempo com os filhos. Então também se sente culpada por isso. Então assim, dessa forma, a gente começa a entender como é que funciona, né? Como é que é a ação desse amor de mãe para com seus filhos. Eu não quis ler a última frase aí, não. Eu anotei uma frase ali que ele pulou, viu, gente? Vou ler para vocês. Lá. A mãe é um ser tão completo, se não fosse, chamaríamos de pai. Tá vendo, Tia Graça? Ela pulou, tá vendo, pulou a frase. Eu tentei salvar a gente aqui, mas ela não deixou, não. Viu? Ai, ai. Então, vamos lá. Toda mãe é meio ET. Vão entender por que disso, né? Para alguns, elas são seres de outro planeta mesmo. Fazem coisas que os seres normais, vamos chamar assim, eles não conseguem entender. Mas uma mãe consegue entender outra mãe perfeitamente. Uma mãe consegue entender tudo que a outra mãe faz, a forma que ela faz, o que ela fala, perfeitamente, né? Então, a partir do momento que nós nos tornamos mãe, né, que a mulher se torna mãe, ela começa a ficar assim meio esquisita, começa a manifestar nela algumas características únicas e especiais, vamos chamar assim. É como se seus sentidos ficassem mais aflorados, né, como se ela se tornasse aí desenvolve nela aí um lado mãe de Ná, né? Ela amplia suas percepções, vamos dizer assim. Por quê? Porque, como mágica, por exemplo, a mãe sabe quando o choro do bebê é de dor, quando é de manha, quando é de fome. Só de olhar para a criança, ela sabe se a criança está com febre, se não está. Então, isso para os seres normais é uma coisa estranha, né? Mas para nós que somos mães, é muito fácil da gente entender isso, o que uma mãe, quando a mãe fala, ele está chorando de fome, ele está chorando de dor, ele está chorando de manha, porque realmente a gente consegue perceber e sentir isso, né? A mãe consegue perceber quando o adolescente está escondendo alguma coisa, está aprontando alguma coisa, né? O adolescente chega em casa com aquela cara que parece que está escrito na testa dele, a mãe olha e fala, pode falar, o que aconteceu? O que você está aprontando, né?
E tem umas frases de mãe que toda mãe fala, né? Então vamos ver aqui. Leva o casaco que vai esfriar. Leva o guarda-chuva que vai chover. Hoje está um sol, esfria e chove. A pessoa não leva, ela passa frio e molha por causa da chuva. E quando ela diz assim, se eu fosse você, eu não iria. Se a gente vai, dar tudo errado. E hoje em dia não tem mais isso, mas na minha época, por exemplo, quando ela falava assim, se correr é pior. Eita! Minha mãe, então, tinha uma pontaria fantástica. Ela acertava o chinelo dela, vinha direitinho no meio das costas da gente. Ela não errava o alvo de jeito nenhum. E quando a mãe chama o filho pelo nome completo, né? Pelo primeiro e o segundo nome. Falou Gisele Elisa, ela falava Gisele Elisa, podia saber que alguma coisa errada eu tinha feito, né? E a gente faz a mesma coisa com os nossos filhos. É Gabriel, Giovanni, Sérgio Craverá, acabou. Pode saber que vem bomba por aí. E eu achei interessante, porque o Divaldo estava contando que ele recebeu uma mensagem através do Chico, da mãe dele, e ele fala o seguinte, que ele achou fantástico que a mãe teve 13 filhos, e ela foi falando de cada filho na mensagem, e ele fala que ela colocou pela ordem de nascimento, né? Ela foi colocando do mais velho até o caçula. E ele fala assim, eu não conseguiria colocar meus irmãos nessa ordem igual minha mãe colocou, porque são 13, né? Às vezes tem hora ele fala, eu confundia quem que tinha nascido primeiro e tal, mas a mãe não. Ela não esquece nenhum detalhe, né? Ela faz tudo perfeito. Então, vamos ver aqui. Os olhos das mães, por que são especiais? Por quê? Os olhos das mães, por que são especiais? Porque elas são capazes de ver o que mais ninguém vê. A gente costuma falar que a mãe tem olhos nas costas, né? Por quê? Porque a mãe pode estar na cozinha, aí lá da cozinha ela grita para o menino lá fora do quintal, desce do muro que você vai cair. Ela consegue perceber, como se diz, né? Como se ela tivesse olhos nas costas, que o menino está subindo no muro lá no quintal. Os ouvidos da mãe são capazes de ouvir dormindo, vamos dizer assim, né? Ela escuta o bebê choramingar, ela consegue escutar o som da respiração do filho, pelo som da respiração, ela sabe se ele está com o nariz entupido, se ele cobriu a cabeça com um cobertor, com um travesseiro, né? Ela consegue compreender até o que os filhos não dizem. E olha outra frase de mãe. Não se atreva a fazer isso que você está pensando. Então, o filho nem falou, mas ela já sabe o que ele está pensando. A gente tem aqui, falando do nariz da mãe, né? Ela consegue identificar o cheiro do seu filho, do seu bebê, de olhos fechados, né? E é engraçado que eu levei o Gabriel uma vez, eu e o Sérgio levamos o Gabriel uma vez no São Camilo. Ele estava com muita febre. E quem é mãe vai entender. Eu senti aquele cheiro da sinusite. Quando nós chegamos lá, eu falei com a pediatra assim, eu acho que ele está com sinusite por causa do cheiro. E era uma moça nova, que, pelo que eu percebi, não era mãe ainda, e essa moça ficou um pouco brava comigo. Ela falou assim, não é sinusite, não. Esse menino está com cachumba. E nós ficamos lá o dia inteiro fazendo exame com ele, porque ela achou que ele estava com cachumba. No final do dia, quando os exames chegaram na mão dela, ela falou assim, realmente, ele tem a sinusite. Então, assim, uma mãe entende a outra quando a outra fala, não, o cheiro é de sinusite. Mas uma médica que ainda não teve filho, ela não consegue compreender o que uma mãe está falando, né? Então, nós ficamos lá o dia inteiro fazendo exame sem necessidade nenhuma, porque realmente era aquilo que eu estava pensando que era, né? A boca de mamãe, da boca da mãe, sai um sopro que é um passe, né? Quando a criança machuca, ela sopra e aquilo ali é como se fosse um passe. Os adolescentes espíritas costumam falar, né, que
A mãe espírita, ela não fala, ela dá palestra. Toda mãe fala muito, né? Os braços de mamãe é igual o braço de um polvo, né? Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E o coração de mamãe nem se fala, né? Do tamanho do mundo, ela é capaz de chorar pelo filho dos outros, né? Pelo filho da outra. E a prece? A prece das pessoas normais, vamos dizer assim, né? É como se a pessoa estivesse ligando para Deus de um telefone fixo. E a mãe tem um celular de Deus. Porque na hora que ela faz a prece, é Deus que atende. Né? A ligação é direta com Deus. Ela tem o número do celular dele. Aí tem a famosa frase, né? As minhas preces mal alcançam o telhado de minha casa, mas a prece de uma mãe é capaz de arrombar as portas do céu. Que é uma frase que o Chico traz para a gente, né? Então, a gente vê aí que a mãe é considerada aí um extraterrestre, um ser, né? Assim, de outro planeta, não é à toa, não, porque só uma mãe consegue entender tudo isso que a outra mãe faz, mas os outros seres não conseguem entender. Então, como a gente está vendo aí, né, continuando falando da mãe, a gente está vendo a foto aí, o retrato da mãe de todas as mães, né, que é o anjo vestido de mulher. Então, por que a gente sabe? Se você está doido, como é que esse é o retrato de Nossa Senhora, né? Segundo Chico Xavier Emmanuel, esse é o verdadeiro retrato de Maria. Em 1º de dezembro de 84, Emmanuel, junto com o Chico, né, ditaram ao fotógrafo Vicente Vilela de São Paulo, né, que era um especialista em retrato falado, eles foram ditando para esse fotógrafo os detalhes para que ele fizesse esse desenho de Maria. Então ele fala que foram feitos mais de 20 contatos, né, entre Emmanuel e Chico com esse fotógrafo para poder pegar todos os detalhes e eles conseguiram produzir essa foto. E queria dar um detalhe, pedir Emmanuel para dar uma olhada e falar, não, está faltando isso, tem que mudar aquilo, tá, né? Tem que acrescentar aquilo outro. Então, eles demoraram aí uns 20 contatos que eles fizeram junto a esse fotógrafo para poder chegar a esse resultado final, né, aprovado depois por Emmanuel, né, sendo esse o retrato falado de Maria. Entidade evoludíssima que foi escolhida por Deus para receber Jesus como filho. Isso a gente não precisa nem falar, né? O fato dela ter sido escolhida é sinal que ela era um espírito evoluído, né, para receber o espírito da grandeza de Jesus. Com toda certeza, na hora da crucificação, como a gente está falando aqui que a mãe, né, faz tudo por seus filhos, a gente tem certeza que se ela pudesse, na hora da crucificação, ela tomaria o lugar de Jesus, para não ter que ver seu filho, né, sofrendo e ser crucificado. Então ela queria ser condenada no lugar dele, como a gente falou aqui de exemplo de mães muito menos evoluídas fariam isso por seus filhos tranquilamente. Imagino ela, a situação do que ela se passou por isso. Para mostrar o grande amor, né, de mãe que ela tinha no seu desencarne, aliás, isso não, ele falou sobre isso, que quando ela desencarnou, ela foi recebida por Jesus no plano espiritual. Mas ele comentou isso antes. Ele veio buscar ela. É uma coisa também que a gente não tem como duvidar isso, né? Lógico, eles, como filho, deveriam buscar a sua mãe querida. E ela, como uma mãe muito protetora, né, tinha insistido aflorado, o que ela fez? Se alguém, quando Judas, né, quando ele entregou Jesus, né, e sofreu com aquilo tudo, que a gente sabe que ele suicidou depois, ela foi quem foi ao plano, ao umbral, né, buscar por ele, para a gente ver a grandeza do amor dessa mãe, né, sabendo de tudo o que aconteceu, ela, assim, com seu coração enorme, ainda desceu, né, até o umbral para buscar, para amparar Judas, depois de tudo que aconteceu. Então, isso a gente vê através dessas ações, né, dos sentimentos, das palavras, de tudo como é feito, de todo o carinho como é tratado na história
da humanidade, a mãe, ou o sentimento que é feito, qual o sentimento que é mostrado, quais as ações que ela pode fazer, aonde a mãe pode chegar, né, em prol dos seus filhos. E a mais importante de todas, para a gente é até interessante a gente olhar a foto assim, né? A gente às vezes imaginava de uma forma e quando a gente vê é totalmente diferente do que a gente sempre pensou que fosse. Até porque a gente assistiu muitos filmes, né, mostrando Maria, cada filme mostrando uma Maria diferente, a gente perde meio que a noção. E essa então é para a gente sintonizar e saber qual é a verdadeira imagem de Nossa Senhora. Nós sabemos que existem mães e mães, né? Mães com M maiúsculo e com M minúsculo. Porque há mulheres que geram filhos sem jamais se tornarem mães, né? É a parte triste aí da história. Então, nós sabemos que existem mães irresponsáveis que não têm, né, consciência da responsabilidade de criar um filho. Por isso que a gente vê muito assim hoje em dia, né? Muitas mães irresponsáveis que geram um filho e depois passam para os avós criarem, né? Porque elas não têm responsabilidade. Então, essas mães irresponsáveis são aquelas, infelizmente, que matam, que espancam, né? A gente vê aí na gravura os animais, né? A mãe protegendo e ali uma criança com as marcas de um espancamento, né? Então, é a mãe que mata, que espanca, que abandona, que joga na Lagoa da Pampulha, como a gente viu anos atrás aí, né? E temos também, infelizmente, as mães viciadas, aquelas que a gente vê muito hoje, que muitas usam drogas com o recém-nascido nos braços, né? Infelizmente. Tem as mães desequilibradas, as mães desonestas. E a gente percebe que, às vezes, a mulher hoje está buscando... algumas mulheres dizem que elas precisam sair para trabalhar porque elas não aguentam ficar dentro de casa. A gente não tem nada contra a mulher que trabalha fora, porque eu trabalho fora minha vida inteira. Mas a gente tem que olhar a qualidade do nosso tempo com nossos filhos, né? Não a quantidade, porque às vezes pode ter uma mãe que fica o dia inteiro dentro de casa e não tem a qualidade de tempo com os seus filhos. O que é importante a gente sempre lembrar? Que nós mulheres, nós lutamos pelos nossos direitos, né? E é certo isso. Mas nós não podemos esquecer dos nossos deveres. Porque se nós geramos um filho, né, uma criatura, nós somos responsáveis por ele. Né? Então, a gente tem que ter qualidade nesse tempo que a gente está em casa. Mas seja a nossa mãe como for, né, se é uma mãe que não dá bons exemplos, a gente não tem que seguir os seus exemplos, mas a gente tem a obrigação de respeitá-la. Porque foi através dela que nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Então, seja ela como for, a nossa obrigação é de respeitá-la. Vamos falar então de Salomão e as duas mães, né? Um dos maiores exemplos de amor de mãe vem nessa história aí. Então, a gente lembrando um pouco da história, conta, né, que duas mulheres que moravam juntas na mesma casa, ambas tiveram filhos, né? Com uma diferença muito pouca. A história fala que a diferença era de 3 dias uma da outra. Um nascimento do filho com a outra, da outra. Então, uma noite, uma delas se deitou sobre o seu filho, né? Sobre a criança, e a criança morreu. Então, o que acontece? Durante a madrugada, quando ela percebeu que seu filho tinha morrido, o que ela fez? Pegou seu filho morto e trocou com a outra mãe, né? Que estava do lado, pelo filho vivo. Então, à noite, durante a madrugada, as crianças foram trocadas. Então, quando amanheceu o dia e a mãe acordou e viu um filho morto, ela percebeu que não era o filho dela. Porque qual mãe que não conhece o seu filho, não é assim? Então, elas começaram a brigar e discutir sobre isso. Sempre questionando que a outra tinha pegado o filho dela, e que aquele filho que estava morto não era dela e tudo mais.
Então, vendo aquela briga, né, todo mundo vendo aquela briga que não tinha solução, porque ninguém tinha como provar naquela época que realmente era filha de uma, filha da outra, eles levaram ao sábio Salomão, né? Salomão, e quando se aproximou delas, perguntou qual era a filha, as duas discutindo, falando que o filho vive era dela, da outra, aquela discussão toda. Então, o que ele faz? Parou, pensou um pouco, né, e ordenou que um dos guardas trouxesse uma espada e que pegasse a criança e dividisse a criança em duas partes, dando uma parte para uma e uma parte para outra, para você saber. Então, quando o guarda estava prestes, né, a fazer essa divisão, uma das mulheres disse que não era para dividir a criança, e podia pegar a criança e dar para outra mulher. Então, sabiamente, o rei disse, né, então pode entregar a criança a essa mulher, que ela é a verdadeira mãe. Então, a gente vê que o amor de mãe é tão grande que, mesmo ela sabendo que ia ficar sem o filho, né, ela prefere ter o filho vivo, né, com outra mulher, do que ele morto. Então, a gente vê um dos maiores exemplos de amor de mãe nessa história. Aí Meimei diz pra gente que a mãe é um anjo que chora sorrindo. É interessante mesmo, né? Ela trata todos esses sentimentos ao mesmo tempo. Então, por maior que seja a dor ou a distância, a mãe quer que seu filho seja sempre vivo e bem. Então, é interessante a gente ver essa história, né? A mãe é capaz de qualquer coisa pelo seu filho, se souber que ele está bem, né? Está vivo e está bem. E a mãe espírita? A mãe espírita, ela não é diferente das outras mães, né? Ela só tem, ela tem uma consciência diferente, né? Ela sabe da responsabilidade, da missão de ser mãe. Aí cabe todos nós, né? Em geral, os pais. Porque qual que é a nossa missão como pais? É fazer com que o espírito que nós estamos recebendo como filho saia dessa encarnação melhor do que quando ele chegou aqui. Essa é a nossa missão. Fazer com que esse espírito que nós recebemos como filho, quando ele desencarne, ele saia daqui melhor do que quando ele chegou, né? E a mãe espírita, ela tem consciência de uma coisa muito importante, que é a evangelização infantil. Porque da mesma forma que a gente não pergunta ao nosso filho se ele quer tomar um remédio, se ele quer ir ao médico, a gente não pergunta se ele quer ir na evangelização, a gente pega e leva, né? Porque tem a educação normal, que é a educação que prepara, né, o ser humano para se comportar perante diversas situações da vida, e tem a evangelização que prepara esse ser humano para enfrentar todos os momentos da sua vida, mas tendo como base e como exemplo Jesus. Então, o ser evangelizado, ele, em todas as situações que ele tiver, ele vai sempre pensar o que Jesus faria. Então, essa é a grande importância, né? A grande consciência que a mãe espírita tem. Outro exemplo da mãe espírita é que a mãe que não tem como base o Evangelho de Jesus, ela quer, por exemplo, que seu filho seja um profissional de destaque, um profissional de sucesso, né? E a mãe que tem como base o Evangelho de Jesus, primeiro ela quer que seu filho seja um homem de bem. E depois, o destaque na sua profissão, as consequências, né, da sua profissão, do seu sucesso, é outra coisa, mas o primeiro ponto é que ele seja um homem de bem. Ele pode ser o que ele quiser ser na vida profissional, no lado profissional, mas a primeira coisa é que ele seja um homem de bem. E se ele for um homem de bem, ele vai ter sucesso em tudo que ele fizer, em qual profissão que ele queira seguir, né? Então, a mãe espírita, nesse sentido do filho ser um homem de bem, a gente, pelo menos eu falo muito com meus filhos, do buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado, né? Então, primeiro
que seja uma pessoa honesta, uma pessoa caridosa, uma pessoa que respeita o próximo, realmente um homem de bem. O resto é consequência disso, né? E qual que é a situação de uma mãe espírita, né, perante o desencarne do seu filho? A mãe espírita, ela não sofre menos do que as outras mães que não são espíritas. A dor é a mesma. A única diferença é que ela tem a certeza, ela tem o consolo que a doutrina traz, que o seu filho está vivo, né? Que a vida continua e que seu filho está vivo. Bom, a gente comentou aqui que às vezes os espíritos não muito afins, né, são trazidos para reencarnar na forma de mãe e filho, justamente porque eles vão se envolver mais, né? Então diz aqui, ó, a maternidade exige e desenvolve a sensibilidade, a ternura, a paciência, aumentando a capacidade de amar. Então nada melhor, né, para vir desta forma, para que eles tenham uma injeção, né, um choque de amor aí, né, para que eles possam estar, como é que fala, pagando, né, algumas dívidas. Então fala-se assim, que a mãe consegue verdadeiramente praticar o ensinamento, amar ao próximo como a si mesmo. Aí para a gente só demonstrar isso, a gente pegou uma frase muito famosa, que a gente está acostumado a ouvir, né, em todo casamento que a gente vai, a gente vê os noivos falando lá na frente, né? Prometo amar-te e respeitar-te na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na velhice, até que a morte nos separe. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso em casamento, né? A gente conversando, eu e a Zé conversando aqui, só quem pode falar essa frase, gente, é a mãe. Assim, é uma mãe só que pode falar essa frase. A gente sabe que essa promessa a gente não pode generalizar, mas essa promessa feita às vezes, né, nos casamentos não acontece, né, numa vida inteira. Vão acontecer percalços aí na caminhada que vão mostrar que tudo, né, não era o amor. E quando se trata da mãe, aconteça o que acontecer, ela vai cumprir isso aí. Então só a mãe cumpre e vai além de amar por toda a eternidade. É assim? Então a gente trouxe essa frase, né, não porque no casamento não funciona só, mas só para a gente exemplificar, né, como ela fala, ela dita por nós no casamento e ela dita por uma mãe, né, o impacto que tem para cada um. Então aprendemos ainda a diferença, que há uma diferença muito grande entre gostar e amar. Assim, a gente às vezes gosta da outra pessoa, mas a gente não ama verdadeiramente. Então, quem gosta, né, abandona às vezes, né? Fala que, às vezes a pessoa abandona a outra e fala que está indo embora porque ama. Né? Eu te amo muito, mas eu vou embora. Não funciona assim? A gente já ouviu muito, né, na história. Eu te amo, mas eu vou embora. Então a gente está tentando entender como é que funciona isso. Então a pessoa que gosta fala que ama e vai embora. Agride, mata, não é assim? Descarta quando a pessoa tem algum problema, seja físico, né, emocional. A pessoa, às vezes, a gente está envelhecendo e muitas casas se separam porque, né, o companheiro lá está ficando mais velho, né, está precisando de mais ajuda, precisa de mais atenção. Então, tudo isso, quando a gente gosta, pode acontecer. E quem ama a alma, né, na juventude, na velhice, como a gente disse aqui. Doente ou saudável, se a pessoa tem bens ou não, se ela tem o corpo perfeito ou defeituoso. Né? A gente, então, vê isso funciona dessa forma. Eu não sei se o Rodrigo lembra do Edmilson, que era vizinho lá nosso, na rua, o Palito, né? A gente tem um contato com a mãe dele, ele já está casado, os irmãos todos casaram, mas o pai dele já faleceu, mas a mãe dele está com quase 90 anos e ainda cuida de um filho, que é o filho mais velho, né, de todos lá, que sempre foi cadeirante e teve problema mental. Hoje ele está com 65, 66 anos na cadeira de roda. Então a gente vê o quanto, né, aconteceu de tudo na vida dela, mas ela sempre esteve junto com o filho, né, que mais precisava dela e cuida dele até hoje.
Então, é um exemplo muito bacana de mãe, porque se fosse pai, tinha ido embora. Né? Nem todos, a gente não pode generalizar, né? Mas a gente sabe que a mãe não, a mãe vai ficar e vai cuidar. Então, são exemplos que a gente vai vendo no nosso dia a dia que mostram a diferença desse amor de mãe. Então, como a Isabela comentou, mães que vão para frente de presídios, de delegacias, né? Porque seus filhos estão presos. Ah, elas vão lá porque elas estão querendo provar que o filho é inocente. Não. Em quase 100% das vezes, elas têm certeza que o filho realmente cometeu aquele crime. Mas ela está lá porque ama o filho, não porque ela ama o crime que ele cometeu. Ela está lá por causa do filho, não porque acha que ele é inocente. Ela não ama o pecado, né? Ela ama o pecador e não ama o pecado. Então, isso que é importante a gente entender e tentar, né? Alguns de nós tentar entender como funciona esse amor de mãe, para que a gente consiga colocar em prática na nossa caminhada também. Mesmo que o mínimo possível, né? Mesmo que a gente... A Zé brinca assim, como é que a gente tem que fazer no nosso dia a dia? É fazer, toda vez que tiver um problema, eu pensar assim, o que Jesus faria nessa hora, né? O que Jesus faria nessa situação? Né? Se você não quiser ir muito longe disso, você fala assim, o que uma mãe faria nessa situação? Também pode, né, ajudar a gente, às vezes, a esclarecer e ter uma ideia melhor do que como funciona esse amor de mãe. A gente quis trazer a origem do Dia das Mães, mas eu vou dar uma resumida aqui, que é grande, porque nós sabemos que o comércio, ele criou, né, dia para tudo. Então, hoje tem o dia do beijo, tem o dia do goleiro, tem o dia dos carecas. Do careca é meu dia, né? Tem o dia da sogra. E tem 3, né, dias que são especiais, que é o Natal, o Dia das Mães e o Dia dos Pais, né? Aí... É Dia dos Pais, então, Dia dos Namorados, né? Os pais, se alguém lembrar, tem. Não, lembra assim, não faz isso não, que lembra. Então, uma mulher chamada Ana Jarvis, ela vivia com sua mãe e com a sua irmã, que era cega. Eu vou dar uma resumida aqui, porque senão não vai dar tempo da gente ler tudo. E em 1905, a mãe dela desencarnou e ela ficou sofrendo muito com isso. Ela resolveu criar um dia para homenagear todas as mães. Então, ela fez uma campanha para poder criar esse dia e a campanha dela foi muito bem aceita. Ela teve que comprar até uma casa do lado dela para montar um escritório para ela trabalhar nesse projeto aí do Dia das Mães. Então, ela foi convidada para fazer palestra em muitos lugares, para poder divulgar essa ideia dela do Dia das Mães, e em 1914, 9 anos depois, né, ela recebeu a notícia que o presidente dos Estados Unidos tinha concordado que o segundo domingo de maio seria o Dia das Mães, e o segundo domingo de maio era dia do aniversário de morte da mãe dela. Mas ela não parou por aí, ela queria conquistar mais, e ela conseguiu, durante sua vida, que 43 países adotassem o Dia das Mães. O Brasil foi um deles, e no dia 5 de maio de 1932, o então presidente Getúlio Vargas declarou o segundo domingo do mês de maio como o Dia das Mães. Mas chegou um dia que ela ficou novamente muito triste, porque ela viu que o Dia das Mães tinha virado uma explosão comercial e tinha perdido o real sentido da data, né? Então, ela falava, esse dia é um dia de sentimentos e não de lucros, porque ela queria que fosse um dia que realmente fosse de homenagens e que não tivesse nenhum envolvimento de nada material. E isso não aconteceu. Então, ela desistiu de tudo e fechou o escritório lá que ela tinha do lado da casa dela, lamentando muito ter criado o Dia das Mães, porque ela queria que tivesse um dia de homenagem, né, sem que o comércio tomasse conta disso. Mas ela não conseguiu que isso acontecesse. Mas o Dia das Mães permaneceu, né, no segundo domingo de maio, e o importante é a gente ter consciência
de que o Dia das Mães não tem que envolver com as coisas materiais, né? Lógico que a gente compra um presente para a mãe, lógico, né? Mas que isso não seja o objetivo do Dia das Mães, porque é um dia, como ela sempre quis, que fosse um dia de homenagens, né? E não um dia de envolvimento do comércio, envolvimento de coisas materiais. Então, foi ela que criou aí, que batalhou para criar o Dia das Mães. Todo dia das mães. A gente trouxe, então, uma parte aqui para falar a importância da bênção das mães. Nós, né, que já passamos os 18, a gente, na época que a gente era, né, assim aí, a gente tinha o costume de pedir a bênção, né, às pessoas mais velhas. Né? A gente pedia a bênção aos avós, aos tios, né, aos padrinhos. Então, né, a gente tinha esse costume e era criado assim. A gente pede até hoje. Nós ainda pedimos até hoje. Mas a gente vê que isso se perdeu um pouco com o passar, né, com a mudança de geração. Então a gente quis trazer um pouquinho tanto que é importante essa bênção dos filhos, das mães, né, para com os filhos. Pais que abençoam os seus filhos a cada manhã, a cada anoitecer. Todos, né, costumam pedir isso. Então a gente queria mostrar e trazer um exemplo aqui. Foi um exemplo até como ela falando da tia dela. Ela tem uma tia que é espírita há muitos anos e ela percebeu, né, ainda pequeno, que quando eles pediam a bênção a essa tia em particular, antes dela dar a bênção, ela se concentrava um pouco e depois falava: Deus te abençoe. E ela, curiosa sobre isso, perguntou depois por que ela fazia isso. Então ela conta que leu em um dos livros do Chico que abençoar nossos filhos ou qualquer criatura é de uma grande importância. Então a gente só queria lembrar o quanto é importante essa bênção dada pelos pais ou por qualquer outra pessoa, mas o quanto é mais importante como essa bênção vem das mães. Porque essa bênção vem acompanhada de todo esse amor, né, que a mãe sente pelos filhos. Então, se abençoamos com o coração, né, se a mãe abençoa com o coração, a criatura é envolvida em uma energia de amor. Essa energia equilibra seu corpo e seu espírito, abrindo um campo vibratório, facilitador para que seja assistido em suas necessidades mais íntimas. Então a gente vai ler em muitos livros espíritas o quanto é importante essa bênção e quanta proteção, né, é envolvida a pessoa, né, que recebe essa bênção, principalmente, né, da mãe, porque está envolvido todo esse amor, né, que ela expõe, né, que ela lança para aquele filho, seja para aquele filho, seja às vezes, né, para um sobrinho, para um neto. Então isso funciona de uma forma muito bonita e a gente não consegue entender o quanto isso é importante. Então a ideia da gente trazer essa importância da bênção é que a gente consiga que as mães, né, continuem abençoando seus filhos, mesmo que eles não peçam a bênção. Né? Eu brinco que eu vejo, às vezes, quando chega do trabalho e vê os meninos, ela fala Deus te abençoe, mas eles não pediram a bênção. Né? Então, aí depois que ela fala Deus abençoe, que eles pedem. Então, é porque eles não têm esse costume, e por mais que a gente bata na tecla, parece que está na geração mesmo, né? É lógico que uns pedem, porque se acostumaram com isso, aprenderam isso, né, na criação, e outros que aprenderam não conseguiram se adaptar a isso, não se importam, né? E isso não tem que ser também uma obrigação, né? Porque se eles não têm esse costume, na nossa geração tinha, agora não tem. Mas que nós, mães, tenhamos a consciência, os pais também, né, da importância e da força que carrega você abençoar o seu filho, né? Igual a gente acabou de ver aí, os benefícios que tem de você abençoar os seus filhos, seus netos, quem você estiver abençoando, né? Então a ideia é essa, né? É que não seja obrigação, mas que a gente tenha conhecimento, né, de como funciona e qual a importância de tudo isso, dessa bênção. Principalmente das mães, porque das mães, principalmente, porque hoje a gente está falando especialmente delas.
E essa gravura, gente, eu achei a coisa mais linda do mundo, porque mostra bem aí as atitudes das mães, né? Porque a gente é super protetora e a gente vê aí que os patinhos estão com boia para eles não se afogarem. Então a gente vê que é bem a nossa cara, né? Eles nasceram para nadar, né? E ela colocou boia em todos eles, é bem bonitinho. A gente vai colocar agora, né, como a gente sempre gosta de fazer, uma música, é uma música espírita que fala das mães. E assim que terminar o horário, a gente para aqui. Gente, deu o horário aí, nós agradecemos a atenção de todos e a oportunidade de estudar esse tema, que é tão maravilhoso, né? Muito obrigada. Obrigado, gente, pela atenção. Então vamos agora fazer a oração final. Quer falar alguma coisa, Rodrigo?